Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Betinha. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, temos o link para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte, ó, volta aqui para fechar com chave de ouro, você vai amar. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Vamos então falar das outras experiências, porque eu sei que tem várias e nós escolhemos algumas até. Peço por favor que você agora nos conte na ordem que elas ocorreram na sua vida. Eu acho que tinha 16, 17 anos. Nós morávamos na área rural. E eu estava dormindo quando acordei muito rápido, muito abrupto, um acordar abrupto, e tinha um ser do lado da minha cama, falando comigo. E só que eu não entendi o que ele falava. Em hipótese alguma, eu entendi o que ele dizia. E ele era uma criatura prateada. Ele me transmitia uma felicidade imensa, embora eu não entendesse o que ele falava. Mas ele me transmitia uma alegria enorme. E ele me deu um comando, não sei de que forma, para que eu o seguisse. Olha, eu dormia com a janela fechada, casa baixa, porta do quarto fechada, e ele estava dentro do meu quarto. Eu levantei da cama, não deixei corpo nenhum para trás, era o meu corpo mesmo, físico, e abri a porta do quarto e fomos ambos caminhando pelo corredor da casa, que era uma casa muito grande, um corredor enorme. E ele falava, e eu não entendia, e ele muito alegre, muito feliz comigo, e eu fui seguindo ele muito tranquila. Eu não sei se houve em que estado eu estava, não sei te dizer, se foi um sonambulismo ou se foi uma hipnose. Não me pergunte que eu não sei. Quando chegamos no final do corredor, havia uma porta, novamente uma porta. E fora dessa porta era uma área grande, uma área externa muito grande, que era tipo um campinho de futebol. Quando chegou nessa porta, parece que eu acordei, mas ele estava ali, Fisicamente ele estava ali, não era algo etéreo, não, era físico. Ele estava ali. Eu olhei para ele e voltei correndo para o meu quarto. Uma escuridão danada no corredor. Eu voltei correndo para o meu quarto. Não olhei para trás, entrei para o meu quarto, bati a porta e fiquei lá, sentada na cama. Ele não retornou. Essa foi uma das. Você consegue me descrever melhor esse ser? Você falou que era prateado. A altura dele? Ele era baixo. Ele tinha os braços curtos. Ele parecia ser de metal, uma coisa assim, muito estranha. Ele tinha cabelo? Não, não tinha. Tinha boca? Não, não tinha. Nariz? Não, não tinha nariz. Você só via os olhos? Ele tinha olhos, mas os olhos não eram redondos. Não eram olhos amendoados, eram olhos redondos. E braços e pernas? Curtos. A perna curta e o braço curto. O corpo é que era mais alongado. Ele devia bater no meu ombro.
Você tem mais ou menos que altura? Eu tenho 1,60. Ele devia ter 1,40 por aí. Você disse que você saiu com seu corpo físico, mas nesse momento ou você estava hipnotizada ou em sonambulismo, certo? Um dos dois. Você teve ainda assim a preocupação de olhar para a cama e falar, ok, estou inteira aqui? Não, eu sei que eu fui no corpo físico porque lá na porta eu vi que eu estava no meu físico. Porque você acordou lá. Lá eu despertei. E ele estava lá. Não entendi. Então você teve uma compreensão do passado nesse momento. Você falou que tinha uma porta no final do corredor, mas essa porta existe mesmo, né? Existe, ainda existe. E deu a entender de que lá fora poderia ter alguma coisa além do campinho. Isso aí. Mas você comentou que ele estava muito feliz. Muito. Ele não estava ali para me abduzir, não. Porque eu penso assim, se fosse o caso, se fosse um ser extraterrestre, no caso de uma abdução, você vai independente do querer, né? Eu não sei o que ele queria, mas eu senti. O que me chama a atenção é o seguinte, que ele parecia super feliz, você foi de bom grado atrás dele, mas quando você acordou, você voltou correndo e com medo. Voltei correndo, com medo. Por que surgiu o medo? Não sei. Não sei porque eu senti o medo. Talvez por eu estar diante de um ser estranho, né? O medo de ser raptada, sei lá, né? Eu também acho que eu sentiria medo, mas eu tenho que te perguntar por que você sentiu. Talvez a razão seja outra. E então vamos para outra experiência? Quando eu tinha 18 anos, eu namorei um rapaz, um argentino. Ele veio para Vitória, Espírito Santo, para estudar e trabalhar. E nós nos conhecemos e começamos a namorar. E no decorrer do namoro, ele me disse que tinha experiências fora do corpo, que ele saía fora do corpo. E uma noite ele me convidou para sairmos, darmos uma volta fora do corpo. Como se fosse super simples. Super, para ele era muito simples. Mas aí a minha irmã havia me pedido para eu dormir na casa dela, que ela tinha, eu acho que ela saiu para ganhar neném. E eu tinha que ficar com a babá e com meu sobrinho, né? Um ponto de apoio ali. Aí deu a hora aprazada para dormirmos, né? Fomos dormir e dormimos e eu me vi saindo do corpo, indo até a porta. Eu não me vi saindo do corpo, mas eu já me vi fora da cama caminhando para a porta da sala, né? Transpassei a porta do quarto, transpassei a porta da sala. E ele estava do lado de fora, na calçada, que era uma ladeira, era uma escadaria, uma ladeira e ao lado a escadaria. Ele estava na escadaria, me aguardando. E ele me estendeu a mão e falou, vem. Deu um sorriso, né? Nos cumprimentamos, ele vem. Quando eu olhei para o meu lado esquerdo, vinha na rua que essa ladeira passava uma rua por cima, tipo um T. A ladeira aqui e a rua aqui. Nessa rua vinha uma turma, uma turba de mendigos, todos maltrajados, muitos palavrões, tinha cachorro no meio. Eles eram físicos ou não físicos? Eles não eram físicos. Eles vinham e me olharam na porta.
Eu estava do lado de fora já. Aí me olharam, todos me olharam. Naquele momento eu senti muito medo, porque eles não eram bonitos, muito mal encarados. E eu tive um pavor imenso ali. E ele continuou insistindo, com a mão estendida, ele falava, vem, pode vir, confia em mim, venha. E eu não fui. E o pessoal me olhando, eu falei, né, pode vir atrás de mim. Eu corri para o meu corpo, não topei o passeio. Voltei para o corpo correndo e acordei. Quando eu acordei, passei a noite em claro. O restante da noite eu passei em claro. Na manhã seguinte, no dia seguinte, melhor dizendo, quando nos encontramos, ele falou, não me conte nada, deixa que eu falo. Aí ele me contou todo o ocorrido, minuciosamente. E ainda acrescentou, você podia ter vindo, que eles não iam nos atacar. Falei, de jeito nenhum. Por que ele tinha essa segurança de que eles não atacariam? Não perguntei. Talvez por ele já ter mais experiência, né? Ou ter tido outras. Eu não sei se ele ia sair dali, tipo Peter Pan, voando para outro lugar comigo. Mas não sei. Então vamos lá. Você começou a ter a relação com esse namorado e ele já tinha uma prática de sair do corpo. Até então você nunca tinha saído? Não dessa forma. Você saiu de alguma forma? Sonho, né? Sonho a gente sai toda noite do corpo. Mas sair consciente, não. Sair consciente do que você vai encontrar uma pessoa, não, nunca. Ele não te explicou como fazer isso e você se surpreendeu que de repente você estava fora do corpo, indo na direção da porta. Você chegou a olhar para a cama e ok, meu corpo está lá e eu estou aqui? Sim, eu me vi na cama. E você falou, ok, vamos lá. Aí o que você fez? Você atravessou a porta simplesmente? Atravessei a porta e ele estava me esperando. Eu quis que você contasse essa experiência porque não é tão frequente, para falar a verdade, me parece raro, essa capacidade de pessoas terem experiências conjuntas e depois confrontarem, depois de acordadas, a lembrança e a lembrança ser igual. Isso dá uma espécie de informação que valida o que aconteceu para os dois, né? Justamente, principalmente para mim. Eu podia ter tido tudo como um sonho. E ele disse que não. Ele me contou tudo detalhadamente. Os seres que estavam passando pela rua. Você chegou a olhar para o céu? Não. Mas o ambiente todo parecia igual ao ambiente de quando você está acordada naquele horário olhando para a rua. Não era diferente. As cores eram mais brilhantes? Não, tudo normal. Eu fui à rua. A rua estava normal. Então vamos para outra experiência? Vamos. A outra foi o seguinte. Eu casada aos 22 anos, morávamos, como eu disse, na zona rural. Não é bem uma zona rural, mas é um bairro afastado da capital. A minha casa era ao lado da casa da minha mãe. E era a mesma calçada. Não era no asfalto, tinha que subir um morro para chegar na minha casa. E paramos diante da janela da casa da minha mãe, porque ela estava com meu pai na janela. À noite, eu e meu marido chegamos da rua, estacionamos o carro e fomos para casa e paramos, porque tínhamos que passar pela janela, paramos ali para conversar, para saber como andavam as coisas e tal. E ficamos ali um tempo conversando. Em frente a essa calçada tinha um morro, um pasto, e muito gado ali pastava
todas as manhãs, durante o dia. Isso era à noite, tá? Que eu estou comentando aqui. Quando, de repente, uma coisa me chamou a atenção e eu olhei. Quando eu olhei para o meu lado esquerdo, atrás desse morro subia uma nave espacial enorme, linda, magnífica. Eu vi, meu marido viu, meu pai viu, minha mãe viu. Ela subindo. Ela foi despontando. Primeiro foi a luz que veio vindo e ela foi despontando. Eram 2 pratos e no meio dos pratos tinha um cordão de luz branca, tá? Aí você me perguntou, né, como que eu sabia que era prata? Porque toda a luz que espargia dela iluminava ela toda. Olha, gente, a coisa mais linda do mundo. Mas, e também aterrador, porque o meu corpo quicava. Olha, não tinha som. Era muito devagarinho, ela subindo. Ela ficou um pouco acima desse morro. E esse morro dava na nossa direção, onde estávamos, porque nós também estávamos no alto. Entendeu? E sem som, é como os carros elétricos de hoje, né? Sem som nenhum. Bom, o meu corpo quicava do chão, quicava. Eu não conseguia manter meus 2 pés no chão, não ficavam. Por conta do meu nervoso ali na hora, que eu nunca tinha visto uma coisa tão grandiosa, nem outra coisa. Mas o meu pai, muito preocupado, eu acho que com medo de falar e eles ouvirem, papai falou assim: eu acho melhor vocês entrarem. Ninguém saía do lugar. Não conseguíamos sair do lugar. Tanto eu quanto meu marido. Mamãe nada falava, mas lívida. E, de repente, ela tomou um impulso, mas é uma coisa que é inacreditável falar. Ela andou uns 600 metros, mas quando meu olho piscou, ela freou lá na frente. E ela fez isso e fez isso numa velocidade estupenda. E olha, eles existem. E eles estão aqui. Aí, anos depois, eu fui saber que atrás desse morro tem uma lagoa. Eu nunca soube. Porque entre esse morro e essa casa onde eu morava, tinha uma BR. Só que era uma BR, mão dupla, né? Um vai, outro vem. Tinha uma BR. E lá é uma outra propriedade de outras pessoas que nós nunca tivemos conhecimento. E quando eu soube que tinha uma lagoa ali atrás, eu falei, será que eles estavam dentro da lagoa? Pensei, né? Mas não sei. Eu achei, assim, interessante ter essa lagoa ali. Eu também quis que você contasse essa experiência pelas testemunhas. Você, seu marido, seu pai, sua mãe, todos viram a mesma coisa. Todos viram a mesma coisa. E vocês voltaram a conversar sobre o assunto outras vezes ou não? Voltamos, mas nós éramos tão assim...
nós não tínhamos muita comunicação com as pessoas, então ficou entre nós mesmo, com a família. Você diz que a nave subiu, de repente andou 600 metros e fez assim até desaparecer? Até desaparecer. Você não sentiu nenhuma vibração de comunicação com você vinda desta nave? Não, nenhuma. Mas você comentou no começo que era uma coisa maravilhosa. Se eu pegar 2 pratos da cozinha e colocar um sobre o outro, eu não vou conseguir achar maravilhoso. Quero que você me explique por que era maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa também interessante. Eu não vi janela. Se tinha, era pro outro lado. Esse cordão de luz não podia ser a janela? Sim, porque eu não vi janela em cima, no prato. Olha, é maravilhoso porque é a tecnologia deles. Isso me deixa assim exultante. Isso me dá uma esperança no amanhã. Naquele momento você ficou muito exultante com o que você estava vendo? Eu fiquei maravilhada, né? E ao mesmo tempo foi uma experiência aterradora, né? Porque não é fácil, não. Você teve medo também? Tive medo. Mas a emoção foi muito maior, porque meu corpo ficava. E em momento nenhum eu senti que eles iam nos fazer mal. Imaginando que um quarteirão tenha mais ou menos 120 metros de comprimento, você diria que essa nave estava a quantos quarteirões de você? Um quarteirão. E você diria... Não, estava menos. Estava... Um meio quarteirão? Olha, imagina, uma BR, um asfalto com mão dupla, mais 200 metros onde eu estava, mais 200 para eles. Isso já dá uns 500 metros quase. Isso já são alguns quarteirões. Mas tudo bem, eu queria perguntar sobre o tamanho da nave. Você diria que é o quê? O tamanho de um carro, o tamanho de um ônibus? Maior que um ônibus. Uns 2 ou 3 ônibus? Uns 2 ônibus. Você nunca mais viu nada assim? Eu acho que mais que 2 ônibus. Nunca mais. Você voltou a ver alguma vez uma nave? Não. E esse local que hoje eu estou falando era onde o ser prateado entrou no meu quarto, tá? Então, essa era a pergunta que eu ia fazer. Se você vê alguma relação entre essa nave e esse ser. Não sei te dizer. Não sei. Vamos falar que você está materializada e que você teve experiência uma hora com um ser que era metálico. Alguns seres estavam possivelmente dentro dessa nave e você teve uma experiência também com uma pessoa que não era física, que é esse senhor que tinha um cajado. Eu pergunto a você, com a soma das experiências que você teve, você divide entre nós aqui, extraterrestres, figuras como nós que estão lá também? Como é que é essa coisa toda? É tudo dividido ou, de uma certa forma, é uma coisa só? Eu, na minha opinião, é uma coisa só. Tanto nós, quanto eles, quanto os espíritos, os extraterrestres, para mim é tudo uma coisa só. Nós estamos interligados. Somos todos uma grande família. Cada um de uma forma. Tem uma história que a gente nem tinha escolhido, mas em função dessa pergunta eu peço para você falar um pouquinho sobre a sua cadela, porque essa é uma coisa só, inclui a sua cadela? Você quer que eu conte? Sim. A minha cadela, Maria Flor, eu achei interessante essa experiência por conta da tela. Vou chegar lá. Essa cadela que eu amei, a minha família toda amou de paixão, era uma cadelinha de rua, mas ela nos conquistou demais, principalmente a mim. Ela sofreu
um acidente doméstico. Ela foi pular em cima da cama e as perninhas ali, eu acho que descolou. Eu não sei explicar, não sou veterinário. Mas ela, diante disso, levamos o veterinário imediatamente, o veterinário medicou e pediu para que voltássemos no outro dia. E trouxemos ela para casa e ela não andava, ela se arrastava, com as duas perninhas se arrastando. Mas ela muita dor, ela mordeu todos os pés de cadeira, de mesa aqui de casa, tudo mordido. Mas aí, é bom pra gente lembrar dela. Mas aí, eu coloquei ela em cima do colchãozinho, para ela dormia na cama com a gente, mas essa noite eu botei ela no colchãozinho. Aí, 1h da manhã, eu coloquei ela no colchãozinho e tal. Quando deu 6 horas e fui dormir. Às 6 da manhã, acordei e tal, fui vê-la, eu sem óculos, eu não consegui, estava tudo embaralhado, embaçado, mas eu vi que ela morreu. Não sei como, eu senti que ela estava morta ali. Aí acordei meu marido, ele pegou ela e foi enterrar lá onde eu te falei que nós moramos. Uma árvore que tem lá. E eu fiquei muito, 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 muito triste com a morte dela. E pedi muito também para Deus que me desse uma forma de eu saber como ela estava. Eu queria saber como ela estava, porque eu creio na vida também dos animais, quando morrem, que a vida continua. E eu pedi muito, porque ela estava sofrendo demais. E pedia, eu enchi tanto o saco deles, porque foi encheção de saco, e eu não sou de pedir nada. Eu enchi tanto o saco deles que uma certa noite eu não estava dormindo, eu estava acordada. Eu deitei para dormir e diante dos meus olhos se abriu uma tela, como se fosse uma televisão de plasma, né? Que fala, TV de plasma. Tela preta, ela abriu diante dos meus olhos. E ela apareceu. Ela apareceu muito feliz, muito, muito, muito feliz. E abanando o rabinho, e o corpo todo dela abanava, balançava de alegria. Né? E ela olhava para mim e eu olhando para ela. E eu fiquei muito feliz. Ali eu pude entender que ela estava bem. Pude deixá-los em paz. Mas o interessante, Carlos, foi a tecnologia. Eu estou indo na tecnologia. Uma tela se abriu diante de mim. Uma tela preta de televisão. Sem borda nem... E você relaciona isso como sendo uma tecnologia mesmo num ambiente não físico? Sim, com certeza. Me diga uma coisa, você já teve medo da morte? Eu tenho medo da forma que eu vou morrer. Hoje nem tanto, porque hoje eu entendo melhor. Mas eu já tive medo da forma, agora medo de morrer, não. Quanto a isso, nada mudou a EQM com relação a esse medo? Não, medo da forma, eu não tenho medo de morrer. Nunca teve? Porque eu sei que um lugar ruim eu não vou, não. Mas você sentia que você iria para algum lugar? Sempre sentiu isso? Ah, sim. Tem mais alguma experiência que você queira nos contar? Bom, tem a experiência do avô do meu marido. Deitamos uma certa noite, ele já dormindo, eu fiquei arrumando a casa, dando uns retoques finais na cozinha. E quando eu deitei, eu puxei a coberta e olhei para ele. Quando eu olhei para ele, eu vi do lado dele um homem.
em manga de camisa branca. O cabelo, ele era italiano, mas até então eu não sabia quem era. Cabelo rente, cortadinho, como se tivesse passado a máquina de cortar grama. E esse senhor falava muito para ele. Ele estava sentado, não sei aonde, porque não tinha lugar para ele sentar ali. Ele estava sentado no vácuo, mas estava sentado. E ele falava demais com meu marido. Eu sentia que ele aconselhava, eu não ouvia, tá? Mas ele falava. E aconselhando, muito conselho. E eu fiquei olhando para ele, não tive medo, olhando para ele, até que ele virou o rosto e me viu. Viu que eu estava olhando. Ali ele sumiu. Acordei meu marido, falei, ele falou, ele nunca acreditou em nada. Ele falou, é meu avô. Você está descrevendo meu avô. Vão dormir. Eu falei, tá, vão dormir. Aí voltamos a dormir. Na manhã seguinte, eu fui até minha sogra, marido da época, tá? Não, o meu atual não. Aí eu conversei com a minha sogra, ela falou, meu Deus, é o velho Perini, é o nono. Aí foi buscar fotos antigas, né? E ela me mostrou, era ele. Ela falou, qual deles aqui? Aquela turma. Aí eu falei, é esse aqui. Aí ela explicou, ela disse que ele tinha uma ligação muito grande com meu marido na época, e ele era o único neto que aceitava as brincadeiras grosseiras dele, era o meu marido. E então, com certeza, ele estava ali aconselhando e cuidando dele também, que é o que eles fazem, cuidar da gente. Você sente premonição? Não sinto premonição. Nesse momento em que somos obrigados a viver com tantas novidades, como, por exemplo, o aquecimento global, a inteligência artificial, uma população que talvez esse planeta nunca tenha conhecido, com os consequentes riscos de exaustão do que a Terra pode oferecer para a nossa sobrevivência, riscos de tensões políticas por aí afora. Você sente que isso tem, de alguma forma, a ver com o que alguns chamam de transição planetária? Tudo a ver. Tudo a ver. É a transição. E a tendência, Carlos, é chegarmos ao fundo do poço para depois melhorar. Porque não há melhora, Carlos, sem a consciência. E como você tem a consciência? Passando privações, na dor. A dor é necessária, a dor é nossa amiga. Para todos. Nós despertamos na dor. Tudo isso que você falou é resultado de uma racionalização sua a partir de suas observações do que está acontecendo no planeta, ou é algo que você sente como se tivesse a ver com suas vivências espirituais, que você sente que isso vai acontecer? Eu sinto que vai acontecer, e também outros seres já disseram que vai acontecer. Para você? Não, para o mundo. Está nos livros. Tudo vai melhorar. Mas para melhorar tem que piorar. Porque do jeito que está, não vai ser de uma hora para outra. Tem que haver a consciência primeiro. Levando em conta isso que você acaba de falar, eu queria saber qual a mensagem final que você deixaria para nós. Perdoar. Perdoar tudo e a todos. Perdoar. Buscar entender que tudo é da vontade de Deus. Tudo é para o nosso bem.
Às vezes até as piores coisas, os piores momentos que passamos é para o nosso bem. Lá na frente nós vamos entender que é para o nosso bem. Então vamos perdoar aqueles que são nossos inimigos, na verdade são nossos professores. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?